lá em 2 Timóteo, capítulo de número 3, capítulo 3, 2 Timóteo. Você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá bom? Acharam? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por esse momento de nós estarmos aqui reunidos para celebrar o Teu santo nome. Nesse momento, Deus, o que nós pedimos a Ti, que a nossa mente possa ser iluminada pelo Teu Espírito Santo, para nós aprendermos a Tua palavra, Senhor. Nos ensina, Deus, de maneira poderosa, fala conosco, Senhor. Nossa alma precisa ser alimentada pela Tua voz. Obrigado, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. E amém. Poder se sentar, irmãos. Irmãos, como nós vimos, nós estamos estudando 2 Timóteo, capítulo de número 3. Paulo ele inicia o capítulo falando que nos últimos tempos ia ser uns dias muito difíceis, porque os homens iam ser egoístas. A primeira palavra que ele coloca ali é egoísta. O interessante é que Paulo, no decorrer do capítulo 3, ele vai falar dos falsos mestres, dessas pessoas que estavam sempre aprendendo, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, são pessoas que sempre estão aprendendo, mas eles não aprendem a verdade. A mente deles são uma mente cauterizada para ouvir a verdade. E que nesse momento tudo indica que aqui existia um declínio moral. Aqui também, irmão, existia a falsa doutrina. E com essa falsa doutrina que estava surgindo no meio do povo, alguns estavam se apostatando da fé. É como diz lá no capítulo 2, no versículo 18. Que alguns estavam tendo a sua fé pervertida. E ele dá nome ali dos responsáveis que estavam trazendo novas doutrinas e assim estavam persuadindo a fé de alguns. Mas aqui, irmão, quando Paulo ele inicia no versículo de número 10 e agora no versículo 14, Paulo ele se volta para Timóteo, para falar para Timóteo: Timóteo, você tem seguido de perto. E eu falei aqui que essa palavra seguir de perto é aquele que está lado a lado, mas não só do seu lado externo, mas também do seu lado interno. Era uma pessoa que não só acompanhava o comportamento do apóstolo Paulo, mas também tinha o conhecimento que o apóstolo Paulo tinha passado para ele. Ele era um grande discípulo do apóstolo Paulo. E aqui a gente vai ver, irmão, que Paulo, ele exorta Timóteo do versículo 10 até o versículo de número 13, ele vai exortar o Timóteo a perseverar no sofrimento e na perseguição. Mas agora, a gente vai ver também que Timóteo ele tem que perseverar também na suficiência das Sagradas Escrituras. Porque é isso que vai acontecer agora.
Timóteo, já que ele tinha recebido o ensino de Paulo, agora ele tem que perseverar nesse ensino. E Paulo, ele vai nos garantir aqui que a palavra de Deus, irmão, ela é suficiente para nos auxiliar em todas as nossas áreas da vida. O que estava acontecendo aqui, que muitos estavam abandonando a fé, porque as escrituras, o que Paulo ensinava e o que Deus tinha falado, não era o que? Suficiente. Então eles estavam correndo atrás de algum tipo de novidade. Porque o ser humano é movido a isso. O ser humano é movido a isso. Nós somos movidos a isso. O ser humano, ele quer conquistar algo. Mas quando ele conquista, ele deixa aquilo que ele conquistou de lado e vai atrás de outras coisas. Por quê? O ser humano, ele está acostumado com isso. E o que estava acontecendo aqui é que o povo de Éfeso estava ouvindo outras novidades. E Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, você tem que permanecer nas escrituras, Timóteo. Você não pode, Timóteo, ir atrás de outras doutrinas. Por isso que ele começa falando: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que fosse inteirado. O que você aprendeu? Você tem que permanecer. Irmãos, essa ordem do apóstolo Paulo a Timóteo, para permanecer firme nas escrituras, nunca foi tão oportuna em nossa geração. Na atualidade que nós estamos vivendo, parece que Paulo está escrevendo para nós do século 21. Essa doutrina da suficiência das Sagradas Escrituras, ela é a doutrina mais atacada nos dias atuais. No momento quando entrou essa modernidade, essa doutrina, ela é atacada, irmão. Ela só não acabou, essa doutrina só não acabou porque não é feita ou não foi falada por homem. É Deus que sustenta essa doutrina. É Deus que sustenta a tua palavra, mas essa doutrina é a doutrina que é mais atacada. E aqui Paulo, ele vai falar algumas palavras muito interessantes. A primeira palavra que ele fala é permanecer. Tu, porém, permanece. Aqui, quando ele fala tu, porém, permanece, está no imperativo, é uma ordem, é um comando. Então Paulo está falando para nós, permanece, é um comando. O que você aprendeu? Tem aprendido as Sagradas Escrituras? Então permanece. E esse comando aqui é um ato contínuo, permanece. Nós não podemos nos desvencilharmos das Sagradas Escrituras, nós temos que permanecer. É uma ordem de Deus. A igreja, nós como salvos, temos que permanecer nas Escrituras. Outro ponto que ele vai falar aqui, naquilo que aprendeste, naquilo, Timóteo, que você foi informado, é aquilo que Timóteo já tinha aprendido. Timóteo era um discípulo de Paulo. E Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, você é meu discípulo,
Tudo aquilo que eu te ensinei, você tem que permanecer, Timóteo, permanece. Naquilo que eu te ensinei, você permanece. Porque você é meu discípulo. E outro ponto que Paulo vai falar, inteirado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. O que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, você foi convencido pelas Escrituras. Timóteo, você foi persuadido pelas Escrituras. As Escrituras te convenceu, Timóteo. Então você tem que permanecer nas Escrituras, porque foi ela que te convenceu. Foi ela que te persuadiu. Os falsos apóstolos, os falsos mestres, estavam persuadindo as outras pessoas com as suas falsas doutrinas, falsos ensinos. Mas Timóteo não. Timóteo tinha sido convencido, persuadido pelas Escrituras. Aí ele finaliza falando, sabendo de quem aprendeu. Timóteo, ele nunca poderia esquecer quem tinha ensinado ele. Ele aprendeu de quem? Sozinho? Não. O apóstolo Paulo o ensinou. Os cooperadores do apóstolo Paulo o ensinaram. O interessante é que Paulo ele vai falar, sabendo de quem aprendeu, ou aprendeste. Timóteo, irmão, ele não aprendeu de nenhum aventureiro espiritual. Quantos aventureiros espiritual tem por aí? E Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, você não aprendeu com esses caras. E eu te pergunto, irmão, a doutrina, as sagradas escrituras, com quem você tem aprendido? Paulo está deixando bem claro, Timóteo, você não aprendeu com esses aventureiros. Você, Timóteo, não aprendeu com esses emocionalistas. Irmãos, as três maiores religiões que existem, ela do monoteísmo, é religião judaica, religião islâmica e religião cristã. Você pega as duas religiões, judaica e islâmica, você vai ver que o percentual de homem é enorme. Por quê? Na religião cristã, o percentual de mulher é maior do que de homem. Por quê? Porque em muitos lugares, quando você olha, a percentualidade de mulher é enorme e de homem pouquíssimo. Porque são pregadores que mexem com o emocional das mulheres, com os sentimentos das mulheres. Só você estudar a história da igreja, você vai ver. Essa percentualidade começou na geração moderna, em 1800, aproximadamente, de lá para cá. Por quê? A pregação começou a tomar outro rumo da história. E Timóteo não tinha aprendido com essas pessoas. Claro, irmão, eu estou falando aqui que, entenda bem, eu estou falando aqui que as mulheres, elas podem se convertidas pela palavra, sim. Mas você que é mulher, você sabe que você é muito arrastada pelo lado da emoção do que pela razão. O homem vai pela razão. A mulher não, já vai mais pelo lado da emoção.
Outro ponto também que a gente vai ver sobre o triunfalismo. A igreja hoje ela está sendo fundamentada ou ela está sendo disciplinada dentro dessa doutrina de triunfar. Triunfe em cima dos problemas. E não é isso que a Bíblia vai nos ensinar. O triunfalismo vai nos ensinar que a matéria é mais importante do que a nossa vida espiritual. O nosso prazer, as nossas conquistas, ela está acima da nossa vida espiritual. Isso é um triunfalismo. E não é assim. Com quem Timóteo tinha aprendido, irmão? Com Paulo, com seus cooperadores. A gente vai ver daqui a pouco no versículo 15 que desde a infância ele sabia as sagradas letras. Timóteo então tinha que tomar cuidado para não negligenciar a suficiência das Escrituras. Hoje, irmão, muitos cristãos parecem imaginar que a Bíblia não é moderna o suficiente, nem sofisticada o suficiente para prepará-las a sobreviverem neste mundo moderno. Estão buscando novas filosofias, miticismo, sincretismo, teorias científicas, outras modas similares da vida moderna. Estão buscando outras coisas. A Bíblia, para uns teólogos hoje atuais, tem que ser atualizada. Especialistas, irmão, eu estou falando que essa doutrina é uma das, ou a mais atacada. Especialistas em crescimento de igrejas afirmam que aos pastores que eles devem olhar além da Bíblia, adotando princípios de liderança e sucesso escolhido pelo mundo dos negócios moderno. O que faz uma empresa crescer? O que está fazendo uma empresa prosperar? Se a empresa está prosperando, se os seus negócios estão prosperando, então pega essa tática aí e coloca na igreja. Aplica esse mesmo plano, essa mesma dinâmica na igreja. Aí a tua igreja vai crescer. Pega então os planos seculares e aplica na igreja. E qual será o crescimento dessa igreja, irmão? Numérica. Mas de pessoas salvas, como que será o crescimento dessa igreja? É por isso que o crescimento da igreja, ela está firmado na suficiência das Escrituras. Algum tempo atrás, eu acho que agora essa moda está com menos velocidade, ela está quase já acabando. Vocês vão lembrar agora, tempo agora. Antes de começar o culto, vinha lá aqueles camaradas lá para falar palhaçada, para contar piada. Depois começava o culto. Esqueci o nome desses caras. Não é coach não, é outro nome. Não tem esses camaradas aí que sobe aí para contar piada e tal, na hora inventa piada? Isso aí, tinha stand-up na igreja. Antes de começar o culto. Isso dava dinheiro para eles. Muito dinheiro. O que está dando certo lá? Vamos colocar aqui. O coach está dando certo lá na empresa? Coloca um coach também na igreja. Porque a suficiência da Escritura não importa, ela não é mais suficiente. Vamos além da Bíblia. Sai um pouco desse universo, vamos para o outro lado do universo. Irmãos, psicólogos declaram que a Bíblia é muito simplista para ajudar as pessoas com complexos emocionais e questões psicológicas. A
Bíblia, irmão, pelo amor de Deus, o que cura a enfermidade da alma é a palavra de Deus. Se a tua alma está perturbada, irmão, é a palavra de Deus. Você sabe por que entrou psicologia? A partir do ano de 1700 aproximadamente, de lá para cá, começou a entrar as informações do conhecimento. Até então, Deus era sobre todos. A tua ótica para poder visar o mundo era através das lentes de Deus. E aos poucos, o que eles foram fazendo? Foram deixando Deus de lado. Mas como que somente Deus cuida da alma, vamos então ver alguma medicina para poder tratar ou cuidar da alma. Aí vê o quê? Psicologia. Psique. Vai cuidar da alma. Eu não estou falando aqui, irmão, que você não pode fazer esse tratamento. Mas eu quero deixar para você aqui muito bem claro que a única cura para a alma e o único remédio para a nossa alma perturbada é as Escrituras. É ela. E a gente vai ver, vamos ver o poder que as Escrituras têm. Se você crer que as Escrituras é a palavra de Deus, você vai ver o poder que ela tem. E Jesus nos ensinou o poder que ela tem. Tem igrejas, irmão, que pensam que a opinião, mais que as Escrituras, determina a verdade para os cristãos. Faz uma pesquisa, e a opinião pública ela tem mais poder do que as sagradas Escrituras. Igrejas estão indo pelas opiniões públicas, porque estão negligenciando a suficiência das sagradas Escrituras. E tem vezes que isso acontece com a gente, irmão. As Escrituras, ela é suficiente para atender todas as nossas áreas. Olha só, irmãos, eu vou ler aqui de uma pesquisa recente. Olha o que ela diz. Ela propôs uma série de avisos gritantes em forma de um livro, dizendo que a igreja iria em pouco tempo desaparecer completamente. E os seus líderes das igrejas não percebem que as opiniões modernas da sociedade têm força de moldar e até mudar radicalmente a essência natural da igreja, no intuito de alavancar seu progresso através dos tempos. O que esse estudo recente está querendo nos ensinar? Falando que a igreja vai acabar se a gente não atender à opinião pública. Porque quem tem poder para fazer crescer a igreja é a opinião pública. Uma pesquisa recente. E a gente vai ver, irmão, que muitas passagens da Bíblia ensinam que as Escrituras são perfeitas revelações suficientes. Portanto, esses argumentos estão errados, equivocados. Pessoas que falam para ti que as Escrituras não é suficiente, finca isso, grava isso no teu coração, elas estão erradas. Para a igreja, para nós, povo de Deus, a Bíblia, ela é a palavra de Deus e é suficiente, atende todas as nossas áreas, todas as nossas áreas. Olha o que diz, irmãos. Paulo, ele falando: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que te foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Através, irmão, do Espírito Santo, Deus dispensa a sua sabedoria a nós. Nós que somos salvos, alcançados por essa graça, Deus ele dispensa, Deus ele dá através do Espírito Santo sabedoria para nós.
E olha o que diz as Escrituras. Vamos abrir aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Olha o que diz. Acharam? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Acharam aí? Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, olha só, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, um homem espiritual, olha só, irmão, julga todas as coisas. Eu e você, pela sabedoria do Espírito Santo, nós podemos julgar todas as coisas, examinar todas as coisas e falar se ela é boa ou ruim, todas as coisas. Porque é o Espírito Santo que nos dá essa sabedoria. O homem natural, ele não vai compreender. O homem natural vai falar para você ir para um, ir para outro, porque não vai compreender. Mas aqueles que são espirituais, ele vai julgar todas as coisas, ele vai examinar todas as coisas. Por quê? O texto continua, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos o que, irmão? Você tem a mente de Cristo, querido. As sagradas Escrituras, Deus, o Espírito Santo, nos concedeu essa grandiosidade. Então você não precisa sair ou correr atrás de outras coisas. As sagradas Escrituras. A palavra de Deus é tão compreensível, tão eficaz e tão completa, que passamos a ter a mente de Cristo, irmão. Passamos a examinar todas as coisas com a mente de Cristo. O reformador João Calvino costumava dizer que o verdadeiro conhecimento de Deus está na Bíblia. Aonde que eu tenho que ir na Bíblia? Olha só Jesus nos ensinando, irmão. Abre comigo aqui em Marcos capítulo 12. Olha só Jesus. Capítulo 12, versículo 24. Olha só o que diz. Acharam? Marcos 12, 24. Respondeu-lhes Jesus: não provenham o vosso erro de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Olha só o que Jesus está falando. Fariseus, saduceus, vocês não estão errando, porque vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Note-se que Jesus, irmão, ele está equacionando o conhecimento das Escrituras com a experiência do poder de Deus. A palavra de Deus é poder dele. Eu tenho que acreditar nisso. As Escrituras é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Eu tenho que acreditar no poder de Deus que está onde? Nas Escrituras. Eu não posso duvidar das Escrituras. Eu tenho que duvidar de mim, não das Escrituras. Irmão, olha o que Jesus nos ensina. Ele está falando que o conhecimento de Deus é poder dele. As Escrituras é poder de Deus. Olha só como que Jesus ele nos ensina. Abre comigo em Mateus, por favor. Mateus
capítulo 4. Olha o que Jesus fala. Mateus, capítulo 4. Vai falar da tentação de Jesus. Olha o versículo de número 4. Olha como que Jesus ele vence essa tentação. Quem era que estava tentando Jesus pessoalmente? Quem era? O próprio diabo, o Satanás, o verdadeiro Beelzebu, o principal do demônio estava aqui com Jesus. Estava aqui com o Filho de Deus. O Filho de Deus poderia ter vencido de repente com uma mãozada, pafute. Mas o que Jesus acabou de nos mostrar? Que a palavra de Deus é poder dele. Então, quando você está lendo, está meditando nessa palavra, você não está meditando num livro qualquer, você está meditando no poder dele, no poder de Deus. Um i ou tio é poder de Deus, a genealogia é poder de Deus. Você está lendo o poder de Deus, você está vendo o poder de Deus. O problema é que a gente, como pessoas, nessa era secular, nós não acreditamos que ela tem esse poder todo. Mas ela tem esse poder todo, irmão. Ela é poderosa em Deus. Olha o que ele diz, Jesus, versículo 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito. Olha como é que ele começa a vencer as tentações. Está escrito. Olha no versículo de número 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito. E cada vez que Jesus fala está escrito, ele cita um texto bíblico, Deuteronômio. Versículo 10. Então Jesus lhe respondeu, retira-te, Satanás, porque está escrito. Jesus venceu Satanás somente através do poder da palavra. Jesus ele acabou de nos informar que o Evangelho, que a palavra de Deus é poder. Conhecimento das Escrituras é poder. E agora ele está vencendo as tentações através da palavra de Deus. Sabe por que muitas vezes a gente não vence as nossas tentações? Porque não acreditamos piamente na palavra, que ela é suficiente, irmão. O maior adversário das nossas almas foi vencido através da palavra. Cada palavra que ele tirava fora do seu contexto para tentar Jesus é dentro do seu contexto da palavra e falava, está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca dele. Está escrito, está escrito. Irmãos, não é conhecimento extra bíblico ou discursos de psicologia ou filosofia seculares que vai nos livrar desses poderes diabólicos. O que vai nos livrar é a palavra de Deus. O que alimenta a nossa alma é a palavra de Deus. O poder de Deus reside somente na inspiração infalível, inequívoca da palavra de Deus. Olha no versículo de número 15 agora. Ele fala que desde a infância sabe das sagradas letras. Timóteo foi educado na Torá, pela sua avó e pela sua mãe. Em muitas passagens bíblicas, a educação física, mental, moral e espiritual da criança estava centrada exclusivamente no lar, com a participação tanto do pai quanto da mãe. E o sábado de descanso era o momento deles também aprender a Torá. Aí Jesus fala assim, olha, e que desde a infância sabe da sagrada letra,
que pode o quê? Te tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Entre os judeus, irmãos, a educação era definitivamente teocêntrica, quanto a princípio, conteúdo e método. O israelita piedoso ensinava seus filhos porque Deus lhe ordenava agir assim. Então os judeus piedosos, eles ensinavam seus filhos, porque era o mandamento de Deus. Abre comigo lá em Deuteronômio capítulo 4. Por favor. Paulo está falando, versículo 15, desde a infância Timóteo tinha aprendido as sagradas letras, e que essas sagradas letras aqui poderia muito bem tornar ele sábio para a salvação em Jesus Cristo. Ele está deixando muito bem claro aqui que a salvação vem das sagradas letras. A nossa salvação está nas sagradas letras. Olha o versículo 9, Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Era uma ordem de Deus. Se você for em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4, Jesus ele fala: ouve, ó Israel, ao único Deus, só a Ele darás cultos. E ele vai falar assim, ó, ensina o teu filho, inculca no teu filho essas palavras que eu estou acabando de te dizer. Escreve elas no umbral da porta, na mão. Ensina o teu filho no deitar, no caminhar, no levantar. Em todo momento os judeus tinham que ensinar os seus filhos a palavra de Deus, as sagradas letras. Porque é a sagrada letra que nos salva. Olha o que diz, irmãos, aqui em Salmos, Salmos 19. Salmo não tem capítulo, né? Salmos 19. Abre comigo aqui em Salmos 19, por favor. Salmo 19, versículo 7. Vamos ler a primeira parte, tá? A primeira parte. Diz assim, ó, Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. 6 vezes aí ele vai falar, ele vai dar o nome da escritura, né, diferenciando os nomes, as suas características, seus benefícios. E aqui quando ele fala a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, lê aqui, nós sabemos que eu acabei de falar que é a Torá. É um ensinamento bíblico. Então, olha o que o salmista está nos ensinando. A lei, a Torá, as sagradas letras, as escrituras, o testemunho, tudo isso é o que? É perfeito. Ele deixa muito bem claro para nós que a lei do Senhor é o que? É perfeita. Essa palavra aqui, perfeita, irmão, ela tem a característica de algo completo e suficiente. Ou seja, quando o salmista está falando que a lei do Senhor ela é perfeita, ele está falando que as escrituras, a Torá, ela compreende tudo sem deixar nada de fora. É isso que ele está nos ensinando. Quando ele fala perfeito aqui, ele está falando que ela compreende todas as coisas, não deixa nada de fora. Ela é perfeita. A Torá, a Bíblia, a palavra de Deus que nós temos, ela é perfeita. Ela não deixa nada de fora. Nada.
Aí ele fala dessa característica, ela é perfeita, mas agora ele vai falar do benefício dela. O que ela faz? Ela restaura a alma. É por isso que Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, desde a infância você sabe as sagradas letras que pode te tornar sábio em Jesus, salvo em Jesus Cristo. Por quê? A Torá, as Escrituras, ela é perfeita, ela compreende em todas as áreas, não deixa nada de fora, ela é perfeita. É a palavra de Deus, ela é perfeita. E ela restaura. O que ela restaura, pastor? A nossa alma. Ela restaura a alma. O que é restaurar, irmão, aqui? O termo aqui é referência à conversão no hebraico. Então, a lei, a Torá, as Escrituras, ela é perfeita, ela compreende todas as áreas e ela restaura a nossa alma. Ela o quê? Ela nos convence. Ela nos converte. Ela nos transforma. O interessante aqui é que o restaurar, já que ela é perfeita em todas as áreas, ela pode sim, irmão, transformar toda a nossa vida, em todos os aspectos, ela transforma. Por quê? Porque ela restaura a alma. O salmista não deixa bem claro aqui, que ela, perfeita, e ela restaura a nossa alma. Quem é que restaura a tua alma? A Torá, a palavra de Deus. Por isso que Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação. É a única que tem um poder. Por isso que Paulo falou para os romanos: Romanos, o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crer. Primeiro dos judeus, depois dos gentios. Mas é poder de Deus. Versículo de número 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Aí, olha. Toda Escritura, irmão. Claro que aqui o Antigo Testamento já estava totalmente fechado e o Novo Testamento estava ainda no curso da edificação da igreja. Mas os apóstolos sabiam muito bem que eles estavam escrevendo o que era. Não pense que Paulo está escrevendo algo que agora é novidade. Se ele tivesse aqui não, ele sabia muito bem. Que ele estava escrevendo era edificar a igreja, edificação da igreja. Era algo que ele mesmo sabia, que aquilo que ele estava escrevendo tinha poder. Por isso que ele fala, nessa questão aí, não fala o Senhor não, fala eu. Mas mesmo assim o que ele estava falando, ele estava autenticando. Sou apóstolo. E Paulo está falando aqui, toda Escritura é inspirada, irmão. Toda a Escritura é inspirada por quem, irmão? Por quem? Por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Aí ele vai falar que é útil. As Escrituras não são fruto da especulação humana. Não provém da descoberta humana, mas da revelação e do sopro divino. É inspirada, foi soprada por Deus. Todas as Escrituras surgiram na mente de Deus e foram comunicadas pela boca de Deus. Deus falou, e assim se escreveram. Deus soprou, e assim se fez. Toda a Escritura é de Deus. Os autores humanos foram guiados poderosamente pelo Espírito Santo. Como resultado, o que eles escreveram não só está isento de erro, mas de valor supremo para o homem.
constitui a infalível regra de fé e prática para a humanidade. Isento de erro. Não existe erro, porque quem falou? Deus. Agora então o apóstolo Paulo, ele declara, irmão, que as escrituras produz rendimento satisfatório para os crentes em 4 aspectos importantes. Ele vai enumerar 4 coisas aí que a palavra de Deus é útil. Ele enumera para a nossa vida, para a vida da igreja, para a vida dos salvos. Dos ímpios a gente vê semana que vem, mas agora ele está falando para os salvos. Quem é que permanece nas escrituras? Os salvos. Os ímpios não querem saber, os ímpios não recebem isso, mas os salvos, não, nós recebemos. Então, para os salvos, primeiro ponto que Paulo vai falar que ela é útil, para o ensino. Então, toda escritura é útil para o ensino. A nossa doutrina está baseada onde? Nas escrituras. Todos os livros que eu tenho na minha casa tem que estar baseado aonde? A fonte tem que ser da onde? Das escrituras. Porque quem tem poder? As escrituras. Ainda que Deus deu sabedoria para esses homens, mas as escrituras que têm poder. Deus, ele vela pela palavra dele. Deus tem compromisso pela palavra dele. Aonde que está a palavra dele? Nas escrituras. Se eu estou falando para vocês assim, ó, tu porém permanece naquilo que aprendeste e que foi te inteirado sabendo a quem aprendeste. Se eu estou falando para vocês, a minha palavra tem poder. Por quê? Estou lendo as escrituras. Estou ouvindo as escrituras. Suficiente. Ensino, doutrina. Então, o que ela é útil? Para nos ensinar o que é certo. Entende? A Bíblia, ela vai me ensinar o que é certo. A Bíblia, ela vai moldar a minha mente naquilo que é certo. Eu não vou andar mais, a minha mente não vai mais andar como a mente do mundo. Porque agora eu sei o que é certo, ela está me ensinando o que é certo. Eu estou aprendendo o que é certo. Se eu estou aprendendo o que é certo, ela está me ensinando o que é certo. Ela vai também, ela é útil para o quê? É o que Paulo vai falar. Ela é útil também para a repreensão, é a segunda palavra. O que é repreensão? Repreensão, ela vai já que agora ela me convenceu que ela é certa, que eu tenho que andar nos seus caminhos, porque os seus caminhos é certo, agora ela vai me repreender, agora ela vai me convencer dos meus maus caminhos. Essa é a repreensão. Então olha só, ela te ensina e ela te corrige, ela te repreende. Não vai por esse caminho é errado. É por isso que quando nós pecamos, nós somos movidos pelo Espírito Santo. Você pecou, você errou. Esse caminho é errado. Por quê? Ela me ensinou o que é certo. Se ela tem o poder de me ensinar o que é certo, ela também tem o poder de me repreender. Vai por esse caminho. Ela me ensina o que é certo, ela é útil, ela é inspirada por Deus. Ela está me ensinando o que é certo, ela vai me ensinar o que é errado. Isto é errado, você não pode fazer. Ela vai me convencer do meu erro. Por que ela vai me convencer do meu erro? Porque ela é poder de Deus. Por que ela me convence? Porque ela vai lá no fundo da minha alma, do meu ser. Ela é uma espada de 2 gumes, irmão. Ela vai lá entre a alma e o espírito. Ela que tem o poder de ir lá no meu interior, aonde que nenhum psicólogo consegue chegar. A palavra de Deus, ela chega na minha alma. Aí ela vai falar: está errado você.
Já que eu sou um salvo, eu vou ouvir e vou aceitar essa repreensão. Porque eu aceito, porque você aceita, porque nós somos salvos. O homem natural não vai receber, mas os salvos sim. Ela me ensina, ela me repreende, mas a terceira palavra que ele vai falar aí, que ela vai também, é para a correção. Então olha só, ela me ensina, ela fala o que é certo, ela me corrige, ela me repreende, né, que ela fala o que não é certo e agora é uma correção. O que é uma correção aqui? É interessante, irmão, olha só, o que significa aqui correção? Entenda bem, nós, humano, o que a palavra, qual o poder, qual é o efeito que a palavra tem em nós? Qual é o efeito? É o que? É para a gente ser transformado o quê? A imagem do seu filho. A imagem do seu filho. Essa tem que ser a identidade original nossa. Então, eu vim para a casa de Deus ouvir a palavra dele. Ele me ensinou. Ele me ensinou, aí ele vai agora também me repreender. Ele está me repreendendo, ele está me ensinando, ele também está me corrigindo. O que é uma correção? Se refere à restauração da sua condição original. Você não é mais uma criatura, agora você passa a ser filho de Deus. Quem te deu esse poder? Deus te deu esse poder de você ser filho dele. A Bíblia, então, quando ela me corrige, é nessa correção, ela está fazendo eu voltar à minha identidade original. Qual é a minha identidade original? Filho de Deus. Correção. Deus, irmão, depois de expor e condenar falsas crenças e condutas pecaminosas nos crentes, as Escrituras em seguida vai nos construir por meio da sua divina correção. Você aprendeu o que é certo, você aprendeu o que é errado, agora você vai se tornar a pessoa certa. É nessa correção que eu me torno uma pessoa certa. É nessa correção que eu assumo a identidade de filho de Deus. Porque o filho de Deus aprende as Escrituras, o filho de Deus é repreendido pelas Escrituras e o filho de Deus é corrigido. Volta à minha idade. Qual é a minha identidade? Quem eu sou? Sou filho de Deus. Essa é a minha identidade, filho de Deus. Essa tem que ser a tua identidade, filho de Deus. E é por isso que ele finaliza falando sobre para a educação na justiça. Que cada cristão necessita de ser disciplinado, de modo que prospere na esfera onde a vontade santa de Deus seja considerada padrão. Agora, já que eu aprendi o que é certo, já aprendi o que é errado, voltou agora a minha identidade original. Qual é a minha identidade original? Filho de Deus. Agora eu vou treinar nessa justiça. Educação aqui é treinamento. Agora eu vou treinar nessa justiça. Os filhos de Deus andam onde? Na justiça. É por isso, irmão, que eu falei: tu, porém, permanece naquilo que aprendeu. As Escrituras, como eu falei em toda a mensagem, ela é suficiente para nos atender em todas as áreas. Todas as áreas. Quem disse que a nossa alma não pode estar abatida? Quem disse? Mas como que a alma do salmista foi curada? Como que ela foi curada, a alma do salmista? Vamos abrir aqui para a gente, rapidamente a gente vai ler o 17. Olhem só em Salmos 42, olha como que a alma desse homem foi curada.
Irmãos, olha o salmista, olha o que ele nos ensina. 42, Salmos 42. Acharam aí? Olha como que ele inicia essa canção. Olha o que Deus ele nos ensina. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Olha como que a alma do salmista está perturbada, irmão. Olha o que ele está falando. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de noite, enquanto me dizem continuamente: ó Deus, onde está? Olha que alma batida, irmão. Olha a pergunta do salmista: ó Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de modo que passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e de louvor, multidão em festa. Ele está lembrando aqui quando ele ia para a casa do Senhor. Ele agora está no cativeiro, ele está lembrando quando ia para a casa do Senhor. A alma do homem está abatida. Ele lembra quando ele ia com a multidão para a casa do Senhor, aquela caravana louvando a Deus. Agora ele não pode mais fazer isso, porque estão no cativeiro. Olha como que a alma desse homem está, irmão. Quem curou a alma desse homem? Olha o grito dele. Olha ele falando com ele mesmo. Porque está abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio, Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Missar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatumbas, todas as ondas vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te ocultar-te de mim? Porque hei de andar eu em lamento sob a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se os meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Olha só, agora ele, de novo, mais uma vez: porque está abatido a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. A alma desse homem estava totalmente perturbada. Mas quem era o seu auxílio? Deus. Em quem ele esperava? Em Deus. Espera em Deus, irmãos. Espera em Deus. A tua alma está abatida? Espera em Deus. Confia nas suas palavras. Confia o que ele fez, o que ele faz. Confia. João, ele falou que todas essas coisas foram escritas para nós que cremos. Temos que confiar. E ele vai finalizar no versículo de número 17 falando: já que toda escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E ele vai falar a fim de que o homem de Deus, olha aí, ó, tá vendo? Irmãos, por que ele fala o homem de Deus aí? Porque agora ele crava sobre o homem de Deus a humanidade de Deus. Quando ele fala o homem aqui, o homem e mulher, por que o homem e mulher de Deus ele coloca aqui? Porque ele acabou de nos ensinar que nós voltamos à nossa origem
A partir do momento quando nós somos ensinados, nós somos repreendidos, nós somos corrigidos pela palavra de Deus, nós voltamos à nossa origem. Então agora nós somos o quê? Homem de Deus, mulher de Deus, filho de Deus. Já que ela teve todo esse efeito em nós, agora sim, nós vamos ser perfeitos e perfeitamente competente, habilitado aqui é competente para toda boa obra, irmãos. A palavra de Deus conduz o homem para a salvação, equipa a sua vida na justiça para o serviço fiel ao Senhor. Todo crente deve crescer até a maturidade plena da idade adulta em Cristo. O uso múltiplo das Sagradas Escrituras visa maturidade espiritual em Cristo Jesus. Cristo deve ser configurado em nós. É isso que Paulo deixa para nós. Temos que permanecer nas Escrituras. Ele finaliza falando que Cristo ele tem que ser configurado em nós. Cristo tem que ser configurado. Isso é muito importante para a nossa vida, irmãos. Vamos finalizar com um texto muito ímpar para esse momento? Olha o que diz aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11. Olha a importância das Sagradas Escrituras que eu acabei de falar para vocês. Ela preenche todas as áreas, ela não deixa nada de fora, porque ela é perfeita, ela preenche tudo. Mas o intuito dela é o que Paulo acabou de falar. Homem de Deus anda de maneira perfeita, competente para toda boa obra. Acharam? Efésios 4, versículo 11, diz assim, ó. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vista ao quê? Ao aperfeiçoamento. Olha só. Ele distribuiu esses dons para o quê? Para o aperfeiçoamento. Se lembra que acabamos de falar aqui em Timóteo? A fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente competente para toda boa obra. Pastores e mestres, eles estão aqui para quê? Para o aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Os santos, para o desempenho, outra palavra que ele vai usar, desempenho para o quê? Para o seu serviço. Você entende como que Paulo, a mesma noção, o mesmo entendimento que ele está dando a Timóteo, ele deu em Éfeso aqui, para os Efésios aqui? Ó, pastores, mestres, para o aperfeiçoamento, para o desempenho do seu serviço. Para o quê? Para a edificação, de novo ele vai usar um adjetivo, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ó, as Escrituras. Só ela vai nos trazer a maturidade. Só ela vai nos trazer o conhecimento pleno do Filho de Deus. É as Escrituras. Você não precisa, irmão, recorrer a nenhum outro lugar para conhecer o Filho de Deus, a revelação de Deus. Deus deixou as Escrituras. E ela é poder de Deus. Poder de Deus. Vamos colocar de pé. Ela é poder de Deus. Saia daqui, irmãos, entendendo que a nossa alma, ela precisa das Escrituras. Eu e você precisamos ser ensinados pelas Escrituras. Eu e você precisamos ser repreendidos pelas Escrituras.
eu e você precisamos ser corrigidos pelas Escrituras. Só assim nós seremos treinados na justiça. Só assim nós poderemos ser perfeitos e andar perfeitamente, sendo habilitado por Deus, sendo competente para essa obra que Ele deixou. Amém? Não tem outro lugar. É por isso que eu sempre falei e falo para vocês aqui, irmão. Se inclina para as Escrituras. As Escrituras que vai alimentar a tua alma, ela que alimenta a minha alma. Foi através das Escrituras que Jesus venceu a tentação no deserto. E só através das Escrituras que nós vamos vencer qualquer tentação. Qualquer. Se você quer que teu vizinho lá seja alcançado pela graça, vai pelas Escrituras. Se você quer ser bem sucedido, vai pelas Escrituras. As Escrituras, ela compreende todas as áreas. Todas as áreas da nossa vida, ela compreende. Deus, Ele formou o homem, Ele viu a necessidade do homem. Então, Ele se revelou para nós. Qual é a necessidade do homem? A necessidade do homem está aqui. Por isso que Salomão, quando ele escreve, se eu não me engano, em Provérbio, ele fala, Eclesiastes, capítulo de número 31. Vou acabar aqui, vou ler e a gente vai embora. Olha que a gente vai louvar a Deus. Olha o que diz aqui, Eclesiastes, capítulo de número... Esse é um texto muito rico. Olha o que ele diz aqui. Todos os textos são ricos, mas para o momento que nós estamos aqui, momento que nós estamos vivendo, vou falando das Escrituras, olha o que ele fala: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Qual é o nosso dever? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Quem escreveu? Salomão. O homem mais sábio que pisou nessa face da terra depois de Cristo, Salomão. E Deus deu a ele esse texto. Escreve isso aí. Soprou. O que Salomão tinha que fazer? Temer a Deus. E depois obedecer todos os seus mandamentos. Esse é o mandamento que ele dá para todos os homens. E agora para nós então que somos filhos dele, temos que temê-lo e obedecê-lo em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando. Senhor, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Acreditamos, Senhor. Eu acredito piamente que a tua palavra foi o Senhor que inspirou, foi o Senhor que te escreveu, foi o Senhor que falou. Cada uma dessas letras foi o Senhor que falou. E é por isso que ela tem poder. E é por isso que ela é poderosa. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo venceu a sua tentação através da tua palavra. Que nós possamos vencer, Deus, a nossa luta interior através da tua palavra. Porque está abatido a minha alma, espera em Deus, porque um dia eu louvarei. Como diz aquele louvor, aquieta-te a minha alma. Ah, Senhor Jesus, se existe alguma alma entre nós perturbada, inquieta, Deus, que essa alma possa buscar refúgio em Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos buscar o nosso refúgio em Ti, na Tua palavra, Senhor. Que esse ministério venha sempre entender que a Tua palavra, ela é suficiente para nos governar. Que nós possamos ser ensinados, repreendido, corrigido, segundo a Tua palavra, meu Deus.
Obrigado, meu Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revelou a nós. Nós possamos, nesta manhã, compreender mais ainda a importância das Escrituras na nossa vida, porque ela sim é teu poder, Pai. Manifesta o teu poder a todo momento quando nós meditarmos na tua palavra, para que nós, como homem, como mulher de Deus, possamos estar perfeitamente habilitado para a obra que o Senhor tem nos concedido, Pai. Obra de cultuar a Ti, obra de engrandecer, de festejar, de celebrar, e nós possamos estar dentro dessa perfeição, Deus. E só a Tua palavra pode fazer isso em nós. Cumpra em nós a Tua palavra, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Vamos estar louvando a Deus, irmão?